bem. Vocês viram que a gente ainda está aqui tentando só nós dois, porque o Márcio e a Miriam esticaram as férias. Falaram que iam voltar dia 1º e enganaram nós. O Márcio teve algumas dificuldades lá com a questão de documentação para a família. Então ele nos informou que vai ficar mais uns dias por lá, curtindo o verão, e deixou a gente aqui no friozinho. Muito bem, hoje nós vamos ver o texto das Escrituras que fala sobre a ceia do Senhor, né? Nossa primeira ceia do ano, 2025, primeiro culto, primeira ceia. E eu sempre ensino na igreja que todos os cultos são importantes, mas o culto da ceia é um momento muito importante para nós. Esse momento é importante porque é um momento de reflexão da morte de Cristo. Então, o mundo não cristão não fala sobre isso. O mundo cristão religioso fala isso uma vez por ano, com evidência, que é a Páscoa. Mas nós, cristãos praticantes, nós falamos isso pelo menos com ênfase, com maior ênfase, uma vez por mês, que a gente comemora ou celebra a ceia do Senhor. Há algumas igrejas e há alguns estudos que dizem que lá na igreja primitiva, todo culto tinha ceia. Então a ênfase da morte de Cristo era ainda maior. Então foi se perdendo. Eu acho que nós estamos numa boa situação, uma vez por mês é interessante. Porque nos outros cultos, claro, na grande maioria das vezes, os cultos celebram a Cristo, falam de Cristo. E toda a vida de Cristo é importante. Seu nascimento é importante. Sua ressurreição é importante. Os seus ensinamentos em vida são importantes. Mas o maior aspecto importante da vida de Cristo, né, o grande aspecto, é a morte. E foi por isso que ele deixou a ceia como representatividade. A gente não vai encontrar nenhum cerimonial relembrando a encarnação de Jesus. Ele não pediu para fazer isso. Não tem nenhum cerimonial, teatro. Tem que fazer um teatro na igreja, que vem o anjo Gabriel, fala com a Maria, tem que ter uma mulher grávida. Não. Isso a gente faz no Natal, para a gente lembrar, né, da encarnação de Cristo. Não há também nenhum memorial para relembrar a sua ressurreição. Não tem. Ninguém precisa ficar lembrando a ressurreição de Jesus toda vez. Não há. Mas há um memorial para relembrarmos a sua morte. Por quê? Você já se perguntou? Por que Cristo deixou um memorial para lembrar a morte dele? Eu não sei aqui se alguém gosta de estudar teologia, né? Eu estudo teologia há muito tempo, sou pastor, me dedico a ler teologia. Sei que algumas ênfases e estudos teológicos são cansativos para aqueles que não gostam muito de teologia, mas a Bíblia a gente tem na Bíblia não, na teologia cristã a gente tem uma metodologia que se chama teologia sistemática. E dentro dessa teologia sistemática você estuda Deus, aí dentro de Deus você estuda Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Dentro dessa teologia você estuda a criação, dentro dessa teologia você estuda pecado, queda do homem, dentro dessa teologia você estuda o homem, estuda os anjos, estuda as coisas do porvir. Então chama teologia sistemática, né? E vários autores, vários homens durante muito tempo foram usados por Deus para escrever sobre teologia, fazer esse compêndio de teologia sistemática. Quando você pega a regra, alguém já entrou no site da igreja? Se não entrou, vai ser expulso da igreja, hein? Tem que entrar no site, né, Pedro? Pedro está trabalhando lá no site da igreja, hein? Depois eu vou mandar o link no grupo lá para vocês entrarem de novo. Quando você entrar no site da igreja, vai estar lá sobre nós. Lá dentro vai ter a nossa fé. O que a gente acredita? Aquilo é uma ideia de teologia sistemática, está lá sistematizada, a nossa fé. A gente crê em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a gente crê na vida após a morte, a gente crê no batismo, a gente crê na ceia. Então isso é um sistema de fé. E quando
a igreja formou a sua teologia sistemática sobre Jesus, foi se colocado algumas, vamos dizer assim, alguns temas para a gente facilitar para a gente olhar a vida de Cristo. Então, por exemplo, nós vamos aprender na teologia que a morte de Cristo é uma morte substitutiva. Morte substitutiva. O que quer dizer isso? Ele morreu em nosso lugar. Quem deveria morrer? Os pecadores. O salário do pecado é a morte. Jesus precisaria morrer? Não. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Então, quando ele morre na cruz, é uma morte substitutiva. Ele está em lugar de outro. Ele não devia estar lá. Ele está fazendo um favor. Que grande favor. Então, a gente fala sobre a morte de Jesus sendo uma morte substitutiva. A morte de Jesus, a gente aprende também que é uma morte justificativa. Ou seja, Jesus estava nos tornando justo diante de Deus. Então, para eu ser justo diante de Deus, eu precisava que alguém chegasse em mim e falasse assim, esse cara aqui é justo. E como é que Deus queria fazer isso? Alguém aqui poderia fazer? Não. Eu mesmo poderia fazer por mim? Não. Então, Deus fez um plano. A justiça de Deus viria por causa do sangue do seu filho. Esse era o plano. É por isso que quando João Batista vê Jesus, diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro queria morrer, verter o seu sangue, e agora a gente se torna justo. Paulo escreve sobre isso. Leia depois lá na sua casa Romanos 5, 6, 7 e 8. 4 capítulos. Você vai entender um pouco sobre essa teologia da justificação. Aprendemos também que a morte é uma morte propiciatória. Olha que nome bonito. Propiciatória. Você já tinha ouvido falar dessa palavra? Não, é teologia, tá vendo? É os nomes que o pessoal põe lá. O que é uma morte propiciatória? A propiciação era uma ideia no Antigo Testamento sobre cobrir. Então, vem e cobre. E aí você fica coberto. Aquilo te propicia uma segurança, morte propiciatória. Ou seja, Jesus estava nos cobrindo da ira de Deus. Deus está irado com o pecado. Deus vai punir o pecado. E se você tem dúvida disso, eu quero dizer para você que não tenha, porque Noé é um exemplo de que Deus pune o pecado. A Sodoma e Gomorra é um exemplo de que Deus pune o pecado. E aí, quando ele vem punir o pecado, Jesus, então, nos esconde da sua ira. Nós estamos guardados em Jesus, a sua morte nos propicia a misericórdia e a graça de Deus. E por último, a morte de Jesus é uma morte expiatória. Ou seja, Jesus morreu para tirar os nossos pecados. Ele distancia o Oriente do Ocidente. Ele põe lá em cima no céu. Por causa de quem? Por causa de Jesus. Expiatório. É levar para longe, é retirar. Havia um sacrifício que era feito no povo de Israel, que tinha que sacrificar 2 animais. Ou melhor, usar 2 animais para um sacrifício. Um bode, eram 2 animais, bodes, né? E um bode chamava-se Azazel, na língua hebraica. Um bode era morto e o Azazel, o sacerdote colocava a mão na cabeça dele e confessava o pecado do povo. E depois eles soltavam aquele bode no deserto. Ele ia morrer, mas ele ia morrer longe dali. Ele ia levar o pecado. O pecado não ia ficar com o povo. O povo ia ficar sem pecado. É a morte expiatória. Quando Jesus morre, é interessante porque os judeus não queriam que ninguém morresse no seu território. Então eles colocaram um território à parte que era a caveira, o Monte da Caveira. Então Jesus sai, por isso que tem a Via Cruz. Alguém já foi em Israel passear? Não? A gente pode fazer uma viagem lá, fazer uma cotação. É moda hoje no Brasil, fazer viagem com a igreja, bacana. Aí eles fazem a Via Cruz e Jesus sai de Jerusalém. E ele morre lá no Monte da Caveira.
Ele tira o pecado e leva para longe. É a sua morte expiatória. Esses ensinamentos visam o quê? Basear a minha e a sua fé. É importante a gente saber por que a gente acredita na morte de Jesus. É importante a gente saber por que pelo menos uma vez por mês a gente relembra. E é importante saber que a igreja deixou isso para ser relembrado. Essa é a ideia de Deus em que a gente sempre lembre a respeito da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria ler um texto com vocês. Hoje eu não trouxe ele escrito. Eu não sei quantos aqui tem no app da Bíblia, ou a Bíblia mesmo em mãos. Acho que a gente precisa começar a usar esses métodos também para a gente ficar mais a par das Escrituras, né? Então, hoje, eu não sei quantos apps de Bíblia existem, graças a Deus, né? Em português, em inglês. Então, você pode abaixar um no seu celular, um app de Bíblia. Eu tenho um que eu gosto muito. Eu queria ler com vocês hoje Mateus 26, que é o texto que fala da ceia, mas nós vamos ler um texto um pouquinho maior, a partir do versículo 20. A ceia vai começar a falar lá no versículo 26, mas nós vamos ler o versículo 20 até o 26. Então, Evangelho de Mateus, o capítulo 26, o verso 20 ao 30. Diz assim: ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-me: acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu: o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: você acabou de dizer isso. Verso 26. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isso é meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo a vocês, que desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até o dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das Oliveiras. Amém. Embora a ceia, de fato, seja de fato um ato para lembrar a morte por nós, e isso às vezes nos remete a uma ideia trágica, a gente não gosta muito de falar disso. Eu já disse aqui, né, que até quando a gente assiste o filme da vida de Jesus, a gente não gosta dessa hora. Para nós é doloroso ver um justo morrer. Eu gostaria que a gente então olhasse hoje para essa mesa e entendesse que nela tem uma beleza. Ela não é só de um momento trágico na vida do nosso Senhor. Ela tem uma beleza. E é essa beleza que eu quero que você olhe comigo hoje. Essa figura da ceia. Então, sendo assim, eu quero convidar você a olhar hoje para a comunhão que existe na mesa da misericórdia. A mesa da ceia pode ser chamada como a mesa da misericórdia. E a primeira coisa que eu quero que você olhe para essa mesa são os integrantes que estão ali. São 13 pessoas. O texto diz aí no início: Jesus estava na mesa com seus 12
discípulos. Então tem 13 pessoas na mesa. Nós vamos olhar para esses integrantes hoje. Primeiro, nós vamos olhar para os 12. E nós vamos olhar para um momento interessante dessa comunhão na mesa. Um momento tenso. Quem já comeu uma refeição com pessoas que foi tensa? É horrível, né? Porque a mesa não é lugar de festividade. Né? Quando eu penso em mesa, eu penso em alegria. Eu penso em um irmão abençoado que chega com aquele pratinho de coxinha. Né? Aí vem o outro, traz a Coca-Cola, certo? Aí vem o outro, traz aquele bolo gostoso. Aí a gente canta parabéns, isso aqui tá uma maravilha ali. A mesa é um lugar de festa. Ninguém fica sentado na mesa comendo e lembrando de coisa ruim ou falando coisa ruim. Ninguém vai para a mesa e diz, agora é o seguinte, põe a Coca-Cola, põe o bolo, põe as coxinhas, agora nós vamos quebrar o pau aqui, vamos lavar a roupa. Não é assim. E eu acho que faltou isso. Alguém chegar para Jesus e dizer assim, gente, não é hora. Porque Jesus chega na mesa, olha o assunto que ele traz. Alguém vai me trair. Opa! Peraí, como assim? Não é um assunto legal. Acabou a festividade. Você imagina o Pedro pegando aquela coxa de frango. Como é que é? Né? O irmão se engasgou com a Coca-Cola agora, Jesus. O Senhor falou isso. Que assunto tenso. Vamos falar, a gente brinca em casa, né? Quando alguém fala alguma coisa indevida na mesa, que a gente está comendo, e alguém fala alguma coisa indevida, e na maioria das vezes assim, uma coisa nojenta, né? Está conversando lá, daqui a pouco parece um assunto nojento. Aí em casa eu brinco assim, falemos de flores. Falemos de flores. Vamos deixar esse assunto para depois, nós estamos comendo, não é legal esse assunto agora. Então faltou alguém ali para dizer para Jesus, falemos de flores. Falemos de flores, não é legal o Senhor chegar aqui agora na hora de comer. E sabe como é que era a ceia naquela época? Tinha cordeiro, tinha vinho, tinha pão, tinha ervas. Era uma mesa farta, estava todo mundo celebrando a Páscoa judaica, aquela alegria. Aí Jesus diz, assunto de hoje, pauta, alguém vai me trair. Não era um dos assuntos mais agradáveis para se falar. Mas provavelmente era um momento para demonstrar que a mesa ali colocada era uma mesa de misericórdia. Jesus estava mostrando para aqueles homens o que eles eram. E os homens em volta daquela mesa, irmãos, acima de tudo, eles eram pecadores. Trair Jesus não era o único pecado existente ali. Esse fora o que Jesus revelou. O pecado que Jesus revelou era que alguém ia trair. E ele já sabia disso desde o início. Mas Pedro também fica desconfiado, porque lá na frente, Jesus falava a Pedro, você vai me negar. E Pedro pode ter dito, ih, rapaz, então sou eu o traidor. Então pelo menos 2 ali estavam na lista negra, achando que poderiam ser eles. Mas ali também estavam outros pecadores. Pedro, que além de trair Jesus alguns momentos depois, queria trair, antes já tinha tentado dissuadir Jesus da sua morte. Quando Jesus disse, o Filho do Homem tem que morrer, Pedro falou, opa, não, isso está errado. Para, não vai falar disso, pensa positivo, muda aí o esquema. Aí Jesus olhou para ele e falou, afasta de mim, Satanás. Porque foi para isso que eu vim. Então tinha alguém ali que queria mudar os planos. Pedro era alguém que gostava, era um dissimular. Ele iria negar, ele queria preservar a vida de Cristo. Ele era um cara meio esquentado. Na hora que Jesus vai ser preso, ele pega a faca e corta a orelha do soldado que vai prender Jesus. Pedro não era um homem 100%. Ali também na mesa, irmãos, estava uma dupla chamada, acho que era uma dupla sertaneja na época, eram 2 irmãos, Tiago e João.
Sempre eles são referidos juntos. Tiago, João, Tiago, João, Tiago, João. De vez em quando é Tiago, Pedro, João. Mas a maioria é a do Tiago, João. Sabe como eles eram conhecidos? Filhos do trovão. Homens sem nenhuma misericórdia. Sabe o que eles pensaram num dia que alguns homens não quiseram ouvir Jesus? Vamos resolver isso rapidamente, Senhor. O Senhor quer que a gente ore aqui junto com o Senhor, nós três da mão. A gente faz uma oração de fé. E o Senhor envia fogo do céu e acaba com esse problema. Vamos resolver. Quem não está com a gente põe fogo. Imagina se espera. Jesus disse: você não sabe de que espírito eu sou. Nada de fogo, Tiago, João. Naquela mesa, irmãos, estava Mateus, um cobrador de impostos. Como os jovens costumam dizer, não sei se ainda dizem, né? Às vezes a gente fala que os jovens estão dizendo isso, mas hoje o mundo muda tanto. Né? E a gente fala assim, os jovens dizem, eles olham para nós, não, a gente fala, mas isso não, mano. Traíra. Mateus era o traíra, né, da turma. Por que ele era o traíra? Ele era cobrador de impostos. Ele trabalhava para o povo romano para tirar dinheiro do seu próprio povo. Ele não era bem visto. Mas ele estava na mesa. Sentado ali. Tinha ali também um homem chamado Tomé. Cheio de fé. Só que não. Um homem que, quando falaram para ele que Jesus ressuscitou, ele disse: eu só acredito vendo. Quando ele aparecer diante da minha frente e eu puder colocar o dedo na ferida das suas mãos, aí eu creio. Se não fizer isso, eu não creio. E sabe qual o outro grande pecado de todos eles? Eram todos covardes. Pois em algumas horas ali adiante desse momento, todos iam abandonar Jesus na hora que ele for preso. Jesus diz ainda que isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras: ferirei o pastor e as ovelhas seriam dispersas. Quando Jesus é preso, todos eles correm. Jesus vai à cadeia sozinho. Embora Pedro tivesse falado alguns momentos antes para ele: eu morreria pelo Senhor, o Senhor jamais vai. Na hora que o bicho ficou feio, todos correm. Esses eram os homens que Jesus colocou para sentar na mesa e começou um assunto não muito delicado. Se a gente fosse falar hoje aqui, estamos perto da mesa, quantos pecados poderíamos enumerar? Quantas atitudes inconvenientes nossas nós poderíamos citar? Quantos de nós aqui já pensaram mais de uma vez, ou pelo menos uma vez, em ser covarde? Em abandonar o Senhor? Em dizer: não aguento mais. Está muito difícil. Quantos de nós tememos negá-lo no momento de fraqueza? Quantos de nós hoje, muitas vezes somos como um Tomé, vazio de fé? Quantos de nós somos igual a Tomé? É o Senhor na minha vida, então faz isso. Se o Senhor fizer isso, eu acredito. Se o Senhor não fizer, é difícil acreditar. O primeiro momento da história da mesa, irmãos, é um convite para gente como a gente. A mesa da misericórdia, porque é para pecadores. E são os pecadores que precisam da misericórdia de Deus. São aqueles que sabem que são pó. São aqueles que olham para a realidade desse mundo e dizem: eu sou incapaz da minha força. Eu não consigo. Eu sou um Tomé na maioria das minhas atitudes. Eu sou alguém que
ajo mais pelo aquilo que vejo do que aquilo que creio. Eu não sei se eu serviria ao Senhor se eu estivesse num país como a Coreia do Norte, onde a gente tem que se esconder, e se falar que é de Jesus, vai preso. E se continuar falando na prisão que é de Jesus, vai morto. Eu não sei se eu seria crente na Nigéria, onde você está na igreja e olhando para a porta, porque não por querer ir embora, mas com medo de que um grupo terrorista entre e você morra ali. A mesa é para gente como nós, que tem suas inseguranças. A mesa não é para super-homem. O evangelho não é essa coisa que tem sido pregada em algumas igrejas, de uma vida vibrante, vitoriosa, avassaladora, que você pode tudo, Deus vai fazer tudo por você, porque se você não é o dono do mundo, pelo menos é o filho do dono, né? Então receba, você é cabeça e não cauda. Não, isso é baboseira teológica, de má teologia. O evangelho é de um Senhor que se sentou com 12 homens, dizendo para eles: vocês são covardes, um de vocês vai me trair, você não tem fé. A situação estava exposta naquela mesa. Como hoje, quando nós nos reunimos diante de uma igreja, dentro de uma igreja, para tomar ceia, reunimos-nos como pecadores. Cada um de nós sabe. Se nós somos, de fato, sinceros conosco, conhecemos as nossas fraquezas. Sabemos que muitas vezes a gente não está muito ligado a Deus. Sabemos que muitas vezes durante a semana a gente pende mais para as coisas deste mundo do que para as coisas espirituais. Sabemos que muitas vezes nos falta fé. Mas, quando a gente chega para a mesa, Jesus não nos expulsa. Ele nos convida a vir. Ele não expulsou Judas da mesa. Se você ler o texto, Judas fica. Ele não disse para o Pedro: sai daqui a pouco, rapaz, você vai me negar. O galo vai cantar 3 vezes, você vai me negar, cara. Você é 2 caras, Pedro, sai daqui. Ele podia falar: Tomé, você nem acredita nisso, Tomé. Por que você vai tomar ceia? Você não acredita. Ele não falou. Ele simplesmente disse que a mesa era para essas pessoas. E aqui está a segunda parte que eu queria que você visse, que é o ensinamento da mesa. O segundo momento ao redor da mesa, que aí vai do versículo 26 em diante, não tem mais acusação, não tem mais discussão. A revelação agora é outra, não é de quem vai trair, a revelação agora é do plano de Deus para nos abençoar. Agora, nesse momento da ceia, os que estão ali sentados, acuados, pensando: meu Deus, o que eu vou fazer? Será que sou eu o traidor? Agora é convidado a ouvir o que Jesus tem para ensinar. É um momento em que os discípulos, em todo o mundo, deveriam parar de olhar para si. Quando você está na mesa, Deus não quer que você olhe para a sua falta de fé. Quando você é convidado para estar na mesa, Deus não quer que você olhe para a sua insignificância. Não, Ele quer que você olhe para Ele, o autor e consumador da fé. Quando nós estamos na mesa, nós nos conectamos, todos nós aqui, com a nossa natureza pecaminosa. Todos nós chegamos à mesa vivendo num mundo caído, destruído pelo pecado. Por isso a mensagem da mesa, irmãos, é uma mensagem de misericórdia, a mensagem de um Deus que sabe, como eu li aqui no início, que somos pó. Essa é a mensagem da mesa. O Salmo 103, que li aqui no início do culto, já apontava para um Deus disposto
disposto a distanciar de nós os nossos pecados. Não é uma ideia nova. Jesus não chegou revolucionando e disse, não, vou mudar tudo agora do jeito que eu quero. Não, não, não. O Salmo 103 já diz para nós o que ele almejava para nós. Eu quero separar o pecado de você. Eu quero distanciar o pecado de você. Eu quero que vocês saibam que só eu posso fazer isso. Chegou o momento em que Jesus vai revelar como é que Deus vai cuidar de covardes, de traidores, de pessoas com pouca fé, de dissimulados, de todo tipo de pecado, mas esses foram revelados ali na mesa. Como é que Deus vai cuidar de um povo assim? Então Jesus revela. É por meio do meu corpo e por meio do meu sangue. Portanto, queridos, o convite de Jesus é que todos venham participar da mesa. O convite de Jesus é que todos creiam no seu sacrifício. O convite de Jesus é que todos reconheçam os seus pecados. Eu acho que um grande mal que algumas teologias têm feito hoje em dia dentro das igrejas evangélicas querem fazer o homem não mais lembrar quem ele é. Eu não sei se você gosta de ler livro evangélico, mas tem um livro que eu li já faz muito tempo. Inclusive ele deve estar muito desatualizado, chamado Super Crentes. Alguém já viu esse livro? Super Crentes? É um livrinho assim, do pastor Paulo Romero. Ele é um estudioso das Escrituras, é um defensor da fé, e ali ele coloca alguns falsos profetas, algumas heresias que existiam muito na década de 90. Então ele cita ali alguns nomes de pessoas e os seus ensinamentos. E ele coloca assim, super crentes. Por quê? Porque foi nos anos 90 que entrou uma teologia que varreu os Estados Unidos, depois foi lá, varreu o Brasil, com essa ideia de que o crente, ele não pode ficar doente, ele não pode sofrer, se ele está com problema ele está com resfriado, é um pecado, é uma brecha, e então você tem que viver uma vida pilhada, a 150 por todo dia, porque você é um vencedor, tudo tem que dar certo. E essa teologia varreu os Estados Unidos, varreu o Brasil, trouxe consequências terríveis nas igrejas evangélicas. Muitas pessoas se desviaram. Muitas pessoas até hoje tiveram a sua descendência longe da igreja por causa de ensinamentos daquela época. Eu lembro de uma história de um evangelista que foi na casa de uma mulher falar com ela. E ele disse, eu posso falar de Jesus? E ela disse para ele assim, Jesus? O Senhor Jesus é falso, o Senhor Jesus é impostor, eu não quero nunca mais ouvir do Senhor Jesus. E ele disse, espera, por que você não quer ouvir falar do meu Jesus? Aí ela disse, eu participava de uma igreja e eu tinha um filho doente que tinha que viver à base de remédios. E uma vez o pastor da igreja veio aqui, orou sobre ele, decretou a cura e falou que eu tinha que jogar todos os remédios fora. Eu fiz isso. E em um mês o meu filho morreu. Eu nunca mais quero ouvir do Senhor Jesus. Esse é de um outro livro que fala sobre pessoas machucadas com o Evangelho. Mas não é o Evangelho verdadeiro. Esse é o Evangelho fruto lá da década de 90 que varreu muita gente, que diz que você tem poder na sua palavra, que você tem que declarar, que você tem que tomar posse, que você tem que isso. Não, irmãos. Você tem que entender que você é um miserável pecador e que tem dias que você vai ser como Tomé, você não vai acreditar naquilo. Que você tem que lutar contra isso para ter fé. Que tem dias que você vai querer ser dissimulado como Pedro para resolver os seus problemas. Que você vai ser tentado a mentir. Que tem dias que você vai falar, não, eu não quero sair da cama.
Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que somos pecadores. Ele conhece a nossa estrutura. E quando Ele nos convida para a mesa, Ele está dizendo para mim e para você, é uma mesa de misericórdia. Não é uma mesa para pessoas perfeitas. É uma mesa de misericórdia. Onde nós não devemos olhar para nós, mas nós devemos olhar para Ele. Porque Ele que sacrifica. É Ele que inverte o sangue. É Ele quem morre. E é Ele quem dá a nós a possibilidade de vivermos em comunhão com Ele. Mesmo sabendo quem nós somos. Porque Ele também sabe. Ele sabe. Ele sabe que somos pó. A mesa da misericórdia é um convite. Venham, creiam no sacrifício de Jesus. Venham, reconheçam os seus pecados. Venham, reconheçam a sua incapacidade. Venham, lembrem-se que só através dele, só por meio do sacrifício dele, homens como nós podemos encontrar a misericórdia de Deus. A mesa tem muito mais a ver com Deus do que conosco. É uma mensagem dele para nós. Tem gente que fala, hoje eu não vou tomar ceia, porque essa semana, sabe, eu fiquei bravo com o meu marido, eu fiquei bravo com a minha esposa. Essa semana acho que eu não vou tomar ceia, porque eu fiquei irritado com o tio da venda lá, ele foi muito chato comigo. Eu não vou tomar ceia, porque semana passada eu fui na igreja e eu vi que aquele irmãozinho saiu e não me deu a paz. Eu acho que tem algum problema com ele, então comigo, eu não vou tomar ceia. A ceia é um lugar onde chegam os pecadores, que reconhecem que só encontram misericórdia na mesa. Que a misericórdia está no ato de Cristo. Para concluir, o encontro de comunhão na mesa da misericórdia termina com uma canção. O último ato deles reunidos, depois da briga, é você que traz, sou eu que trago, você que traz, não, Jesus, vocês não entenderam, mas vocês um dia vão entender. Todos vocês, além do traidor, são miseráveis pecadores, são pó. Depois do momento em que eles entendem, então, que Jesus oferece o seu corpo, o seu sangue, é expiatório, ele vai descobrir a ira, a sua morte vicária está no nosso lugar. Jesus morreu por nós. Eles vão cantar. Por quê? Por que a mesa da misericórdia termina com louvor? Porque os discípulos imperfeitos adoram aquele que lhes trouxe a misericórdia. É isso que a gente faz quando a gente serve a Deus na igreja. Nós o amamos, como diz as Escrituras, porque Ele nos amou primeiro. Nós o adoramos porque sabemos que dele é que vem aquilo que nós precisamos. O convite de Cristo para nós aqui nessa manhã é para nos achegarmos à mesa da misericórdia e relembrarmos o seu maravilhoso sacrifício. Hoje eu estava pensando em fazer uma ceia diferente, chamar todo mundo na mesa, mas a mesa é pequena, não tem cadeira para todo mundo. Um dia a gente faz isso. Põe uma mesa maior, põe cadeira, para a gente poder olhar um para o outro e dizer, olha para mim, eu sou imperfeito como você. Olha para cá. Olha para o que está do seu lado. Nós somos pecadores, mas nós recebemos o convite de vir na mesa da misericórdia. E depois de olharmos para nós e vermos quem nós somos, nós olhamos para Ele. E vemos quem Ele é. E então nós terminamos em louvor e adoração, rendendo graças por aquilo que Ele fez por nós, na cruz do Calvário. Amém. Eu quero convidar você a orar, nesse momento, pelo seu coração.
sua vida. Você conhece os seus pecados, você sabe quais são as suas lutas. Você sabe se você se parece mais com Tomé, com Pedro, com Mateus. Você sabe. Mas não importa suas fraquezas. Hoje o que importa é a misericórdia de Deus oferecida na mesa. É por isso que a gente pode se chegar. É por isso que a gente pode celebrar ao Senhor. Querido Deus, te louvamos. Porque a mesa da misericórdia mais uma vez foi estabelecida para nós. E a gente pode, reunidos aqui, entender a grandeza e a misericórdia do Senhor. Reunidos aqui, nós podemos bendizer e adorar o nome do Senhor. Reunidos aqui, a gente pode olhar um para o outro e entender que ninguém aqui é diferente. Todos somos pó. A nossa essência é pecadora. E nós precisamos da graça do Senhor e da misericórdia do Senhor sobre nós. Obrigado por Cristo Jesus morrer na cruz do Calvário por nós. Obrigado pela morte que nos salva, que nos redime, que nos chama a uma nova vida. Obrigado que a gente não tem vergonha de olhar para os nossos pecados, porque depois a gente pode olhar para Jesus que perfeito morreu em nosso lugar. Por causa disso, nós celebramos o Teu nome. E somos gratos, a Deus. Agradecemos pelo pão que representa o Teu corpo. Agradecemos pelo suco de uva que representa o Seu sangue. Reconhecemos que no Teu corpo e no sangue, na Tua morte, temos a nossa remissão. Obrigado por cuidar de nós, nos amar, mesmo diante das nossas imperfeições. Obrigado por nos chamar à mesa, assim como o Senhor chamou Pedro, Tiago, João, Mateus, Felipe, todos aqueles que dentro das suas imperfeições foram até a mesa, não por causa deles, mas por Tua causa. Hoje a gente está aqui, não por nossa causa, mas por Tua causa, Jesus. Obrigado por tão grande sacrifício. Em nome de Jesus, oramos. Amém.